Olha, na última semana, especificamente na última sexta-feira, nós falamos aqui sobre mais uma decisão relacionada ao concurso público da cidade de Piranhas. Não precisa colocar na tela a notícia não, Emílio Oliveira, eu vou resumir aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que a decisão ela não é tão complexa assim, né? Decisão emitida, aliás, publicada oficialmente na quinta-feira, e a gente noticiou, né, essa informação na sexta-feira na edição do jornal. Em resumo, uma candidata aprovada no concurso público entrou com uma ação, com pedido de uma decisão ali rápida, né, urgente, através de liminar, para que a justiça suspendesse o contrato com o ITAMI, um instituto que foi contratado pela prefeitura para a realização de um novo concurso, e também suspensão ali do cumprimento de uma nota de empenho e também a proibição da publicação do edital de um novo concurso. A justiça, ela deu ganho para essa aprovada, né? Então, o que aconteceu? A justiça suspendeu o contrato, suspendeu o empenho e também proibiu a publicação de um novo edital, até que haja a solução, o desenrolar do concurso realizado em 2024. Para se fazer um resumo, para que as pessoas entendam o contexto do que a gente vai divulgar agora, desde que assumiu a prefeitura de Piranhas, até antes disso, né? Ainda no ano passado, quando era prefeito eleito, o prefeito professor Fábio Lacerre e a sua gestão tem se pronunciado na imprensa e em outros locais, falando que há suspeitas, segundo eles, de irregularidades na contratação da empresa, também na realização das provas, e apresentam ali outras questões apontando irregularidades. Entraram judicialmente. Esse ano o prefeito chegou a cancelar o concurso, né? Depois, decisões judiciais impediram esse cancelamento total, houve a suspensão do concurso público, outras decisões judiciais impediram a suspensão do concurso também, mas abrindo a possibilidade para que a prefeitura mantivesse ali, tomasse providências até que toda a investigação acontecesse. Houve a abertura de uma investigação administrativa por parte da prefeitura, há uma comissão ali fazendo uma investigação em relação a essas supostas irregularidades apontadas pela atual administração. E aí, nessa última semana, a gente teve esse desenrolar e uma notícia nova. Nós ouvimos aqui o advogado Dr. Rubens, ele que faz parte da assessoria jurídica da prefeitura. Ele falou logo após a decisão da justiça. A assessoria jurídica da prefeitura diz que vai recorrer dessa decisão do juiz, né, o doutor Renato. O doutor Renato fez essa suspensão dessas ações da prefeitura, disse à assessoria aqui do município que vai recorrer tanto em primeira quanto em segunda instância. Diz também que há ali um equívoco, né, em relação à decisão do juiz. O juiz disse que o concurso de 2024 não está suspenso. E aí, o doutor Rubens trouxe uma novidade em primeira mão aqui no jornal, na fala dele, que você pode acompanhar na edição anterior. Tem um corte, né, Emílio Oliveira, inclusive, lá no canal da notícia, da fala do doutor Rubens. Depois do jornal você pode verificar. Ele informou aqui em primeira mão, acredito que pouquíssimas pessoas sabiam disso, apenas quem está ali mesmo envolvido nessa ação, de que o concurso de 2024 foi suspenso novamente, de maneira cautelar, pelo prefeito professor Fábio, em 28, salvo engano, desculpe aí pela data, mas a data não é tão relevante nesse momento, mas sim a decisão, né? O concurso foi suspenso novamente, cautelarmente, porque, segundo o assessor jurídico da prefeitura, as investigações ali em âmbito administrativo já levantaram muitas informações que, segundo eles, embasariam essa suspensão. Concurso, nesse momento, através de decreto, o advogado da prefeitura disse até que já informou o Poder Judiciário dessa suspensão, tá certo? Então, esse é o contexto. Essas foram as falas principais do doutor Rubens. Então, diante dessas informações que nós divulgamos na última semana, contextualizei aqui para você entender, a gente vai trazer agora a fala de dois advogados que estão na defesa desses aprovados. E há uma informação também trazida pelo Dr. Rubens. Na ação movida pela
aprovada no concurso, ela disse ali que o concurso que vai ser realizado agora, aliás, que foi anunciado, né, que houve a contratação da prefeitura, da empresa para realizar esse novo concurso, teria as mesmas vagas de 2024. O advogado da prefeitura também contesta isso, disse que não são as mesmas vagas, não palavras minhas, viu, pessoal? As palavras do próprio advogado, Dr. Rubens. Ele disse que não são as mesmas vagas, é um concurso diferente, inclusive um concurso menor em relação ao número de vagas do que o concurso realizado em 2024. Em resumo, foi o que ele disse, eu não trouxe aqui a fala inteira, é uma fala longa que você pode acompanhar no canal da notícia, está salva lá a fala do Dr. Rubens. E aí, diante disso, a advogada Stephanie Barcelos, ela que faz parte aí da defesa de alguns dos aprovados, ela se pronunciou, a gente veicula agora a fala dela e na sequência também nós vamos ouvir o advogado Dr. Guilherme, que também traz as suas considerações. Vamos começar então com a fala da advogada Stephanie Barcelos. Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Rádio Satélite FM. Aqui quem vos fala é a Stephanie, advogada, uma das advogadas dos candidatos aprovados no concurso 1 de 2024, porque nós somos 3, eu, o doutor Edireno e o doutor Guilherme. Trabalhamos em parceria nessas ações. Pois bem, na quinta-feira saiu uma decisão que reflete em cima do concurso 1 de 2024, e na sexta-feira, né, foi trazida essa notícia para a população e ouvido o município. Entendemos que seria necessário também ouvir os candidatos, mostrar o outro lado da moeda, para que a população entenda que também não há só uma verdade absoluta. Esse concurso que teve início lá em 2022, quando houve a nomeação da comissão, depois houve várias aprovações de leis que criaram cargos, aumentaram o número de vagas e, posteriormente, no ano passado, veio o TAC firmado, no termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, para que fizesse esse concurso, foi colocado um prazo, e a prova veio a ser realizada após as eleições. Então, diferentemente do que alega o município de que o ex-prefeito realizou um concurso após ele perder as eleições, e que isso foi feito de qualquer forma, inclusive para prejudicar o novo prefeito, isso é uma inverdade, porque, como eu disse, o processo ele teve início lá em 2022. E depois disso teve criações de cargos, aprovações de leis e etc. e tal. Pois bem, após a realização das provas no ano passado, a promotora responsável pela Promotoria de Justiça da Comarca de Piranhas à época reuniu-se com o prefeito e ela recomendou que houvesse uma suspensão cautelar do concurso, com a suspensão das fases, pelo simples fato que houve várias denúncias, na verdade não vou falar várias, algumas, porque depois foram contabilizadas 8 denúncias, e principalmente em relação ao cargo de agente de manutenção escolar, no qual a previsão era para a realização de uma prova para ensino fundamental e foi aplicado de ensino médio. O prefeito, à época, o senhor Marco Rogério, ele entendeu que deveria acatar a decisão e a recomendação do Ministério Público e foi editado o decreto 223 de 2024, de 13 de dezembro do ano passado, no qual suspendeu cautelarmente o concurso. Certo. Veio janeiro de 2025, salvo engano, final de janeiro de 2025, a promotoria finalizou a análise acerca do concurso público. Ela entendeu que aquelas possíveis irregularidades apontadas nas denúncias não levavam à anulação completa do concurso, porque seria muito gravoso, considerando essas pessoas que gastaram tempo, gastaram dinheiro, estudaram, muitas pessoas que vieram de fora. Então, o mais correto seria dar continuidade ao concurso do que anular ele todo.
E a única recomendação dela de anular seria anular a prova para o agente de manutenção escolar com a aplicação de uma nova. E que esses custos seriam realizados pela banca que estava promovendo o concurso público, a Proconsult. Pois bem, foram feitas várias reuniões com a nova gestão, no qual a promotora recomendava que voltasse ao concurso, aos trâmites do concurso, e que fosse revogado o decreto 223 de 2024, que havia suspendido o concurso. Mas o atual gestor, sempre dando desculpas, nunca cumpria o que era recomendado. Chegou um momento que a própria promotora, em uma conversa com os próprios candidatos, ela deixou claro: eu já não aguento mais ficar insistindo em um assunto. Foi colocado para ele: ou dá-se seguimento ao concurso, ou anula, sob pena de eu ter que ajuizar uma ação do cumprimento da execução do TAC. Mas isso não quer dizer que a promotora estava dando essa brecha para que o município anulasse. É porque o município estava procrastinando uma decisão, digamos assim, levando com a barriga. Considerando que ele não cumpriu a recomendação, o que o prefeito foi lá e fez? Fez a edição do decreto 130 de 2025, a qual anulou por completo o concurso. Sem atender a ampla defesa e contraditório, sem ouvir a empresa, sem ouvir os candidatos que estavam aprovados, e colocando ali nas considerações vários fatores que não tinham a mínima prova, várias fundamentações que não levavam a mínima prova de que houvesse alguma fraude ou alguma irregularidade. O que esses candidatos fizeram? Ajuizaram a ação, solicitando ao juiz uma liminar, em um primeiro momento para suspender os efeitos do decreto 130, que anulava o concurso, e ao final dessa ação, a anulação do decreto. Certo. O juiz, no dia 1º de maio, inclusive era um feriado, ele veio e deferiu a liminar, parcialmente, para, de forma parcial, suspender o decreto 130 de 2025, que anulava o concurso. Ou seja, a partir daquele momento, o concurso passava a ter uma validade novamente. E mais, ele deixou claro que caso o município, pelo prefeito, tivesse a necessidade, poderia suspender cautelarmente o concurso, desde que houvesse uma decisão administrativa fundamentada, com provas ou indícios, e de forma que não fosse genérica. Não poderia apontar fatos, provas de forma genérica. Teria que ser de forma analítica. Inclusive, ele deixou bem claro o que era para fazer, como fazer, se fosse o caso de suspender cautelarmente o concurso. Antes disso, antes do 1º de maio, no dia 30 de abril, um dia antes, dessa decisão, o município abriu uma concorrência, uma licitação para contratar uma nova empresa. E quando houve a publicação dessa decisão, que suspendeu o decreto, o prefeito, após 4 dias, no dia 5 de maio, foi lá e editou o decreto 159 de 2025, o qual suspendia o concurso, porém, com as mesmas alegações genéricas, sem nenhuma prova, sem nenhuma apontação de indício sequer de que houvesse irregularidade ou fraude. Entramos com um novo pedido nessa mesma ação, pedindo a suspensão do decreto 159, considerando que nele havia um descumprimento da decisão judicial. O juiz acatou, suspendeu o decreto, e nós também pedimos nessa mesma petição que houvesse uma suspensão da concorrência 1 de 2025.
E o juiz também atendeu e, inclusive, falou que iria aplicar multa e até mesmo poderia impor crime de desobediência contra o ex-gestor. Contra o gestor, contra o prefeito. Essa decisão, ela saiu no dia 16 de maio, considerando, inclusive, que essa licitação estava marcada para acontecer no dia 25 de junho. Pois bem, no mesmo dia, o município foi lá e fez um pedido de reconsideração e o juiz acatou parcialmente. Ele manteve o decreto 159 suspenso, porém, ele falou que poderia continuar a licitação. E agora que eu vou falar de uma forma clara, para que a população entenda, que ele falou o seguinte, que o município poderia licitar, mas ele não era obrigado a contratar. Que, se ao final daquela ação, dessa ação principal, que estamos discutindo o decreto 130, se ao final dessa ação ficasse comprovado que não havia irregularidade, o município não vai contratar. A licitação vai ficar só por ali, né? Correu a licitação, mas não contrata. Mas, se ao final houver comprovação de alguma fraude ou irregularidade, o município já teria licitado, haveria uma economia de tempo e ele poderia contratar a empresa que ganhou. O juiz não deixou assim com todas as letras, no sentido, você pode licitar, mas você não pode contratar. Mas subtende-se nessas palavras aqui que eu estou dizendo para você, que ele quis dizer. Você pode licitar, ok, mas você não pode contratar enquanto a gente não resolver esse problema. Qualquer pessoa que lê a decisão do juiz vai entender isso porque está muito claro. Mas, descumprindo isso, o município foi lá, não só licitou, como já estava determinado que poderia fazer. Ele foi lá e concluiu a licitação toda no mesmo dia, tudo dia 25 de junho, e no dia 9 de julho ele fez o contrato. No dia 9 de julho saiu o empenho e no dia 10 de julho o contrato foi publicado na AGN. Pois bem, só que esse contrato, ele prevê a realização de um concurso para os mesmos cargos do concurso 1 de 2024. Esse é o maior problema. Falo eu e os advogados dos candidatos aprovados, fizemos várias planilhas comparando cargos previstos no edital 1 de 2024, cargos previstos no termo de referência da licitação para a contratação dessa nova empresa, que ao final quem ganhou, na verdade só apareceu uma empresa, a Itana. Comparamos, são os mesmos cargos. Há algumas diferenças em relação às vagas no concurso 1 de 2024. Alguns cargos com mais vaga, outros com menos e vice-versa. Colocamos, inclusive, também ali, deixamos comprovado que alguns cargos, como supondo aí um assistente social, diferente da e-gestão, que colocou assistente social da saúde, assistente social voltado para o atendimento lá na Secretaria Social, o atual prefeito colocou só assistente social. Então, ele englobou vários cargos em um só. Por quê? Porque ele entende que há, no entendimento dele, né? E aí cada um tem um entendimento em relação a isso, que ele poderia colocar esses servidores, que são cargos genéricos, em vários locais da administração. Já a e-gestão fez cargos, um concurso voltado cargo para áreas específicas. Você tem
cozinheira da educação, cozinheira da administração, cozinheira para o hospital, e já ele fez de uma forma genérica, cozinheira, que poderia lotar em várias unidades da administração. Fazendo esse comparativo, a gente verifica que são os mesmos cargos, com diferenças bem pequenas em relação às vagas. E um ou outro cargo que não tem previsão no termo de referência para a contratação da interna. Por quê? Porque a administração, naquele momento, o prefeito, o senhor Fábio, naquele momento, analisando, ele achou que não seria necessário o cargo. Como o caso que foi, inclusive, citado pelo assessor jurídico de analista jurídico. Pois bem, o analista jurídico foi uma solicitação do MP no ano passado. Se o prefeito, o senhor Fábio, não quer colocar esse cargo na estrutura administrativa, é um direito dele. Depois ele resolva com o Ministério Público. Mas tirando essas situações em que a gente verifica que são bem pequenas as diferenças, nós temos o mesmo concurso, no qual a gente estaria fazendo um novo concurso para as mesmas vagas, mesmos cargos. Considerando isso, o juiz entendeu que o correto seria suspender essa contratação para se discutir no processo principal a validade ou não dessa anulação que o prefeito fez do concurso 1 de 2024. E diferentemente do que foi colocado aí pela assessoria jurídica do município, essa decisão não tem, que ele coloca assim, que não tem nada a ver, né, com o concurso 1 de 2024, ao contrário, tem tudo a ver. Porque o juiz suspendeu o novo concurso, um novo edital, para um novo certame, entendendo que, como são os mesmos cargos, a gente primeiro tem que discutir a validade ou não do concurso 1 de 2024, para depois se fazer um outro. E ele, inclusive, veio falando, nessa entrevista sexta-feira, que o concurso está suspenso cautelarmente pelo decreto 201 de 2025. Inclusive, por incrível que pareça, muito engraçado, poderia até dizer, que foi editado esse decreto dia 29/7, e nós entramos com essa nova ação dia 30/7. Pois bem, esse decreto 201, que suspende cautelarmente o concurso, nós, defesa dos candidatos aprovados, entendemos que esse decreto ele é ineficaz, ele é nulo, ele não tem qualquer validade. E isso já foi pontuado no processo principal, que está sob análise aí do juízo. Estamos aguardando essa decisão. Pontuamos que o decreto, além dele ser ineficaz, nulo, não ter validade, ele, mais uma vez, repete as mesmas fundamentações genéricas que foram apontados lá no decreto 130, no decreto 150, que foram suspensos pelo juízo. Então, nós estamos buscando novamente a suspensão de um novo decreto. Estamos confiantes que a justiça vai nos atender, porque nossos argumentos são sérios, legais e fáticos. E, porém, mesmo que houvesse uma suspensão legal, mesmo que essa suspensão tivesse tudo ok, o próprio juiz pontuou que ele falou que o município estava autorizado a fazer a suspensão cautelar desde que fizesse da forma correta. Porém, ele não estava autorizando a fazer uma contratação de uma nova banca. Então, mesmo que estivéssemos falando de um decreto válido, o que não é o caso, o fato é que só pode ocorrer um novo concurso para as mesmas vagas e mesmos cargos após se discutir a validade ou não do concurso 1 de 2024. E ponto mais, diferentemente do que foi falado pelo assessor jurídico, de que o assessor do juízo levou o juízo ao engano, eu discordo. Foi uma análise correta, uma análise que foi de acordo com o que foi provado no processo. E, inclusive, volto aqui a dizer,
O juiz lá atrás, em 16 de maio, já havia entendido que era lícito, era legal suspender cautelarmente a licitação. Só que depois ele voltou atrás, entendendo que era um fato novo, e por isso que a gente entrou com a nova ação. Mas ele deixou claro, pode licitar, mas não pode contratar. Qual a lógica, questiono aos ouvintes, qual a lógica de você estar com um concurso válido, porque até o momento o juiz não aceitou ainda esse último decreto, então ainda tem que passar pelo crivo do juiz, então até esse momento o que tem-se é que é um concurso válido de 2021, 2024. Qual a lógica de você ter um concurso válido e você fazer um novo concurso para os mesmos cargos? Não tem lógica, não tem qualquer amparo legal sobre isso. Então, eu quero dizer que até o presente momento o juízo tem pontuado que não tem nenhuma irregularidade provada. Estamos caminhando para a fase final do processo. Caso o juízo entenda que esse concurso foi irregular, nós vamos recorrer. É claro, né, que se não for provado nada. E que, se ele considerar válido, que é o que a gente acredita que seja ao final da sentença, nós vamos lutar para que o concurso seja homologado e essas pessoas chamadas e nomeadas, tomado posse. Quero agradecer ao Jota pela oportunidade de ter nos concedido essa entrevista. Ponto que estamos tranquilos, a defesa está bem tranquila, nós não tememos nenhum tipo de recurso, se eles recorrerem, nós vamos também atuar daqui desse lado, e estamos confiantes que a justiça, tanto de Deus quanto a do homem, está sendo feita. Um bom dia a todos. Muito bem. Seguindo aqui com o jornal, ouvimos também o advogado Guilherme Mossoleto. Ele também que faz parte da defesa dos aprovados no concurso público. Acompanhe. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes da rádio. Meu nome é Guilherme, sou advogado juntamente aí com a doutora Stephanie e doutor Edirênio, de grande parte dos aprovados no concurso 001/2024. Como muito bem colocado aí pela doutora Stephanie, né, apresentou de forma muito minuciosa todos os acontecimentos, né, e o cronograma dos fatos e dos direitos que a gente vem defendendo aqui dos aprovados. Também gostaria de reforçar as ilegalidades e principalmente inconstitucionalidades que o atual prefeito de Piranhas vem cometendo na edição de vários decretos aí no município, principalmente no decreto 130/2025, que fere vários direitos e garantias dos aprovados no concurso. Basicamente, o decreto é uma espécie de ato administrativo que, assim como todos os atos administrativos, precisam preencher determinados requisitos que também são considerados elementos, quais sejam, né? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. E quando há vícios, né, no motivo e no objeto, o que a doutrina, a lei e a jurisprudência pacífica nesse sentido falam que o ato administrativo ele é inconvalidável. Então, assim, ele é nulo de pleno direito. E por que a gente está falando sobre esses requisitos? Porque no decreto 130/2025, editado pelo atual prefeito de Piranhas, ele motivou, em vários considerando, motivos, né, que inexistentes e falsos, porque não condizem com a realidade. Não sei qual o motivo, né, que ele pretende com isso, mas juridicamente falando, o decreto 130 ele é nulo de pleno direito. Vamos começar aqui por alguns, citar, né, pelo menos os mais importantes aqui,
que foram objeto da nossa primeira ação judicial e que, por hora, conseguimos, né, graças à boa atuação do Poder Judiciário, né, e da imparcialidade e da competência do juiz aí de Piranhas, suspender parcialmente os efeitos desse decreto. Considerando que eu acho gravíssimo, é que ele cita que a empresa Proconsult, que realizou o concurso de edital 001/2025, ela é inidônea. O grande problema dele considerar ela inidônea é que ela não é presumida a inidoneidade. Ela precisa ter um processo administrativo sancionatório para caracterizar e ser punida, né, com inidoneidade. Ela não pode ser presumida. A inidoneidade é uma sanção gravíssima prevista na lei de licitações, então por isso que ela não pode ser presumida. E a mera existência de processos administrativos nos municípios que ele citou, como Crixás, Leopoldo de Bulhões e Alto Horizonte, também não serve como parâmetro, porque nesses processos aí não ficou caracterizado nenhuma pena de inidoneidade a essa empresa Proconsult. Tanto é verdade que, se vocês pesquisarem no site do TCM Goiás, não aparece nenhuma restrição de inidoneidade referente à banca Proconsult. E quando foi feita a contratação com essa empresa, a Proconsult ela apresentou atestado de capacidade técnica com os municípios Santa Isabel, Itapuranga e São Luís do Norte. Então, assim, até que prova em contrário e que tenha, de fato, uma sanção de inidoneidade, a empresa está livre para participar de licitações. Agora, quanto ao critério de se foi por meio de dispensa de licitação ou se foi por meio de licitação a contratação dela, essa alegação de ser por dispensa, ele também está muito equivocado, porque a doutrina, né, e a própria lei fala que o gestor público, ele pode, de acordo com a sua discricionariedade, optar pela dispensa ou licitar. E nesse caso, como estava dentro dos valores permitidos para dispensa, o chefe do executivo daquela época, então, fez um contrato de dispensa. Então, também não condiz com a realidade. E a mera existência de indícios de que houve irregularidades ou fraudes, isso por si só não pode anular um contrato que já foi firmado o contrato entre as partes, prestado o serviço, inclusive pago. Então, assim, o que deveria fazer, e de forma brilhante o Poder Judiciário entendeu da mesma forma que a gente. Se, caso vocês tenham alguma dúvida sobre indícios ou fraude no concurso, que suspenda a homologação, né, até apurar mediante um processo administrativo se houve de fato isso aí, se tem provas sobre isso, né, do que eles acham. E não pegar simplesmente, fazer um decreto e anular tudo. Ele fazendo isso daí, ele está rasgando a nossa Constituição Federal. Cadê o direito de contraditório e ampla defesa dos envolvidos? Cadê a segurança jurídica nas relações jurídicas tratadas com o poder público, né? E ele se embasa em cima disso daí com a súmula 473 do STF, que é uma súmula que dá o direito e o poder, né, de autotutela do chefe do executivo. O problema é que essa súmula, ela não é ilimitada. Ele não pode utilizar ela de forma arbitrária ou com fins pessoais. Então tem todo um regramento para ser seguido. Inclusive, como gerou efeitos concretos aí com a devida prestação de serviço da banca e a devido pagamento, deveria haver sim um processo administrativo prévio para garantir o contraditório, ampla defesa de todos os envolvidos, até porque a gente também está mexendo com recursos públicos. Mas o que acontece? Mesmo assim, né, a gente conseguindo suspender em parte os efeitos do decreto 130/2025, deixando válido e por hora todo o que foi feito até agora, né, todo o certame público 001/24, paralelamente a isso, ele contratou uma empresa, né, especializada para realizar um novo concurso público para os mesmos cargos. Só que
ele contratou isso daí sem ainda finalizar a apuração ou não de irregularidades no concurso 001 de 24. Tanto é que ele já até firmou o contrato e empenhou. Não vimos outra opção a não ser entrar com uma nova ação para suspender a execução e o pagamento desse contrato até finalizar a nossa ação principal. E mais uma vez, né, o judiciário aí, com a Constituição debaixo do braço e imparcial, né, como sempre, e garantindo os direitos e garantias fundamentais de todo mundo, suspendeu novamente, né, a execução desse contrato até que seja apurado no processo investigatório, né, administrativo. E a questão toda aí, o que a gente percebe? Que ele não pode utilizar o cargo que ele ocupa hoje de forma arbitrária e ilimitada. E graças a Deus aí o judiciário, devido às provas, obviamente, apresentadas por nós, a fundamentação jurídica, né, vem fazendo justiça e segurando essa arbitrariedade de forma descontrolada aí do chefe do executivo. E outra coisa, nós temos que pensar que esse novo contrato que ele está firmando é de R$165 mil, quase 3 vezes o valor do primeiro contrato. Então já pensou se ele paga a empresa e a empresa executa esse contrato, e aí lá na outra ação não consiga provar nenhuma irregularidade ou fraude a ponto de anular o concurso, aí o município vai ter pagado 2 vezes, né, pelo o mesmo serviço, e teremos 2 listas de aprovados válidas. Cadê a segurança jurídica em cima disso? Então, o judiciário também, né, devidamente fundamentado, atendeu o nosso pedido para, além de suspender a execução do contrato 311/2025, ele juntou, né, bem dizer, as 2 ações para que sejam julgadas em conjunto para evitar também decisões conflitantes, já que o chefe do executivo não está analisando também as possíveis consequências práticas que isso pode gerar e a insegurança jurídica. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar dando essa entrevista e uma boa tarde a todos.